Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Entre Conversas. Eu sou a Vivian Pedroso e vou estar junto com vocês nessa nova temporada do programa. E o nosso bate-papo de hoje é sobre um assunto muito importante que vem trazendo alguns problemas para a nossa sociedade. Afinal, o que você sabe sobre saúde mental? Fique com a gente! Você teve problemas de ansiedade, fobia ou alguma crise durante a pandemia? Sentiu que a mudança de rotina nesse período alterou alguma coisa em você? Por que será que esses sentimentos têm sido cada vez mais presentes na nossa vida? Quem conversa com a gente hoje é a Maria Luísa Tegoni, psicóloga e mestranda em civilização, que vai falar um pouco sobre essa questão de saúde mental no pós-pandemia. Tudo bem, Maria? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Então, eu já vou começar o nosso bate-papo com a pergunta principal, né? O que é saúde mental? Então, a saúde mental é um tema bastante difícil de ser definido, tem diversas definições por aí, eu trouxe duas hoje. Uma é da Ana Sandra Fernandes, que ela define a saúde mental como um bem-estar físico e psíquico, assim como um bem-estar social. Uma outra definição que é muito utilizada no nosso ramo é a definição da OMS, que embora tenha suas críticas, tenha seus defeitos, não deixa de ser um ponto muito válido para utilizarmos. A OMS define a saúde mental como um bem-estar quando você está bem o bastante para utilizar suas próprias habilidades para lidar com seus problemas. Ou seja, você consegue lidar com as suas dificuldades, os estresses da vida, problemas da vida cotidiana com seus próprios meios, sem que eles te influenciem muito e tenham uma carga, um peso muito grande na sua vida. E como que a pandemia do Covid-19 agregou para que as pessoas encontrassem mais esses problemas de saúde mental? Bom, a pandemia do Covid-19 trouxe diversas peculiaridades para a nossa vida. Primeiro, tirou nosso convívio social. O ser humano é um animal social, então quando tirou essa classificação e nos deixou isolados no cantinho dentro de casa, isso já criou bastante problemas para a nossa saúde mental. Um segundo ponto é que trouxe essa ameaça física e de medo para a nossa saúde mesmo. Então, pessoas com comorbidades, pessoas mais velhas, pessoas com parentes mais velhos também tiveram essa carga, essa preocupação maior em se preservar e preservar seus entes queridos. E, além disso, teve também a questão financeira. Muitas pessoas perderam o emprego ou tiveram a renda reduzida. E isso vai somando para a nossa saúde mental, gerando esses sentimentos de ansiedade, solidão, uma angústia coletiva, um medo de sair de casa, de conviver. Então, tudo isso vai se somando para que a nossa saúde mental, infelizmente, sofra com o isolamento social da pandemia. Durante esse período de pandemia, a gente teve bastante danos de saúde mental. Quais que foram os principais que chegaram para você? Bom, os principais que a gente vê é angústia coletiva e generalizada, muito medo de sair de casa, uma certa fobia social, medo de sair, medo de voltar a interagir, uma certa descrença tanto com autoridades quanto com os seus próprios familiares. Pensa, você tem uma doença respiratória, um problema respiratório, você vê seus amigos queridos saindo por aí, gera esse abalo de confiança. Além de ansiedade, depressão e, entre outros fatores, um cansaço constante, problemas de foco e atenção, foram diversos fatores que influenciaram na nossa saúde mental, mas os mais presentes na clínica foram esses. E você percebeu que na ida da clínica, mais jovens e adolescentes buscaram um tratamento com algum profissional terapêutico ou os adultos também tiveram um número maior nesses casos? Então, a busca por atendimento cresceu muito, generalizada. Segundo uma pesquisa da ABPS, se eu não me engano, 83,5% dos profissionais psicólogos observaram um aumento nas pessoas buscando atendimento e buscando terapia. Então, é meio difícil falar quais foram a maior área que buscaram, sendo que para os mais jovens, buscar atendimento, buscar terapia, precisa que os pais se coloquem no tratamento e precisa dessa escolha, mas o que a gente mais observou realmente foram adolescentes e os jovens adultos buscando atendimento. Eu, principalmente, trabalhei mais com universitários durante a pandemia, então, nesse ramo foram as pessoas que eu tive mais contato,
mas o que a gente vê é que adolescentes, no geral, entre pré-adolescentes e adolescentes, tiveram os maiores impactos durante a pandemia, porque muitos adultos continuaram trabalhando. Então, de uma certa forma, manter aquele contato social, aquele realidade palpável. Claro, teve as máscaras, teve essa prevenção, esse medo, mas eles tinham uma pequena realidade palpável. Já adolescentes e crianças perderam tudo. Então, não tinha mais o contato com os amigos na escola, todas as aulas eram online, a necessidade de se adaptar com isso. Fora ver os pais que estavam tendo dificuldades ou passando por momentos difíceis e estando impotentes, sem poder fazer muito para ajudar. Então, e além disso, nos anos formativos da vida da pessoa. Então, o impacto para jovens, adolescentes, crianças foi o mais sério durante a pandemia. E agora que está tudo um pouquinho mais calmo, né? Agora que a gente já passou um pouco desse período grave de pandemia, como que a gente pode cuidar da nossa saúde mental e até prevenir essas questões de ansiedade ou fobia que a gente acabou tendo? Então, a gente sempre gosta de recomendar muito, faça terapia. Mas a gente sabe que não é possível, muitas vezes, tanto por contexto social, por questão de horário, começar e manter esse processo de terapia. Então, um conselho que eu sempre dei muito quando eu estava atendendo e que normalmente é bem aceito é a questão de ser advogado de si mesmo e se preservar mesmo. Então, cada um de nós tem um limite e cada um de nós tem uma série de questões que a gente aceita e que a gente não aceita que aconteça com a gente. Então, essa questão de ser advogado de si mesmo e se preservar é realmente ver essa situação, como eu posso lidar com ela para que ela não me gere mais ansiedade, qual vai ser a forma que isso vai me evitar a maior parte de estresse para realmente fazer isso, se preservar, ter os seus melhores interesses em mente. E eu sei que é difícil tentar lidar com as coisas, porque muitas vezes uma situação pequena pode ser um ansiogênico muito grande, pode causar muita ansiedade, mas eu sempre recomendava que a pessoa fizesse, claro, dependendo do caso, mas que a pessoa fizesse uma análise pensando, se fosse um amigo meu pedindo nessa situação, o que eu falaria para ele? Se fosse a minha amiga, por exemplo, numa situação, sei lá, dificuldade no trabalho, eu ia falar para ela tentar falar com o chefe, para ela ver se ela não pode reduzir o impacto que esse outro funcionário tem na vida dela. Então, porque para mim é tão difícil fazer essas coisas? Como para os outros está muito mais claro que a gente fale. Assim, não amigo, a gente tem que fazer isso, aquilo, aquilo. Quando a gente fala para o outro é muito mais claro. Então, pensar essa questão de se preservar como se fosse o outro costuma ajudar muito. Porque a gente começa a ver que, com mais clareza as coisas, a gente não costuma se tratar com tanta gentileza quando a gente trata as outras pessoas. E você acredita que ainda tem um número pequeno de pessoas que sentem, não sei, talvez vergonha ou uma preocupação e não buscam um profissional terapêutico para resolver essas questões e muitas vezes é fundamental para ele fazer isso? As pessoas, querendo ou não, elas ainda são um pouco receosas, tem gente que não gosta. O que você falaria para essas pessoas que passam por essa situação e precisariam passar por uma consulta? Bom, com certeza tem muita gente por aí que realmente precisaria de um processo terapêutico, precisaria de um acolhimento e não procura, muitas vezes pelo estigma mesmo que a profissão tem. Mesmo quando a gente entra no curso mesmo, falando da minha experiência como profissional, a gente ouve muito, porque agora você vai conviver muito com um doido, ou eu não preciso de terapia, porque terapia é coisa de gente doida, eu não sou doido. Mas não é questão de ser doido ou não, é questão de ser humano a questão da terapia. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades e algumas pessoas... E todos lidam de uma forma diferente. Algumas pessoas conseguem lidar com certas situações de uma maneira muito mais fácil que outras. Você provavelmente tem várias questões que você lida muito bem e que eu entraria em pânico nessa situação. Igual e a mesma coisa, o contrário é verdadeiro. Então, o que eu diria mesmo é para você não ter medo de buscar a terapia, não ter medo do estigma, do que as pessoas vão pensar, porque não é o que muita gente pensa, não é o que a gente vê na TV, aqueles casos super sensacionalistas, não é só cuidado. É a mesma coisa que numa consulta de médico, quase. É simplesmente ter cuidado consigo mesmo e é algo que pode ajudar muito. E claro que valores e a questão do financiamento, né, de pagar a terapia é sempre muito difícil, mas procurando certinho tem muitas opções de atendimento para a sociedade, com valores reduzidos ou até mesmo gratuitos, dependendo de onde você busca. Então,
a gente tenta muito fazer com que a terapia seja para todos. E tem formas dela ser para todos. Então, se você sente que precisa, você sente que tem essa necessidade, procura, não tem medo. A gente procura muito no Google, assim, né? Psicólogo Maringá, vai achar gente, ver se as pessoas podem te ajudar. Talvez se o tato com aquele primeiro psicólogo, aquele primeiro terapeuta não for tão bom, procura outro. Assim como a gente tem os nossos amigos que a gente se dá bem, pessoas que a gente não se dá, às vezes a gente não se dá bem com aquele profissional específico. Mas tem alguma pessoa ali para você que vai poder te entender e ajudar nos seus problemas, na sua vida. É isso. Tá certo, então, Maria. Muito obrigada pela sua presença. Seus esclarecimentos foram ótimos e a gente fica muito feliz de você ter vindo. Que isso. Muito obrigada pelo convite também. E se as pessoas quiserem entrar em contato com você, elas podem estar falando com você por um Instagram, um número de WhatsApp? Eu acho que é melhor entrar em contato por mim pelo meu Instagram, até porque o meu número de WhatsApp no momento ainda é meu número pessoal. Mas o meu Instagram é mltegoni, tudo junto. Então é mltogeni, mltegoni. Tá certo, então, Maria. Novamente, muito obrigada pela sua presença, viu? E o programa de hoje vai ficando por aqui. Eu encontro vocês no próximo Entre Conversas. Tchau, tchau!